sou Inácio Santos, do canal Fator X, e hoje estou aqui, fui convidado pelo canal Remember para fazer parte do Momento Remember e falar de uma revista da minha coleção, uma revista muito importante para mim, minha revista aí favorita. E para mim não podia ser outra, não podia deixar de ser esta, né? Hoje ela é encadernada, a cópia que eu tenho dela é encadernada nesse exemplar aqui, mas eu estou falando, ela tem duas histórias muito importantes, mas eu estou falando especificamente de Deus Ama, o Homem Mata. Deus Ama, o Homem Mata, a primeira história dos X-Men que me mostrou realmente sobre o que era a equipe, do que realmente, o que você podia esperar dos X-Men e de seus roteiros. É um roteiro bem adulto, é um roteiro inclusive razoavelmente duro, um conteúdo bem atual, tá? É uma história antiga, dos anos 80, ainda assim você pode ver situações que hoje você consegue ver na realidade, se repetindo, né? Que nós temos um momento em que duas crianças são assassinadas apenas por preconceito, duas crianças mutantes, e o mandante desse crime que engendrou todo o plano que leva à morte dessas crianças e que planeja levar à morte de mais crianças ainda, o reverendo William Stryker, está nesse momento preparando um sermão, escolhendo as melhores palavras da Bíblia Sagrada, para justificar esse tipo de massacre que ele quer promover, para justificar o ódio, né? Fazer o discurso de ódio com a religião como a base desse discurso, o que motiva esse discurso. Justo a religião, que deveria ser sobre amar ao próximo, sobre oferecer a outra face, né? E mostra o discurso hipócrita dele, mostra o quanto existem outras contradições interessantes, tá? Que você consegue ver mais claramente para usar a sociedade nessa revista, mas mostra o quão hipócrita é seu discurso, o quanto ele não acredita na paz, ou nesse caso, como ele é um reverendo, né? Como ele é supostamente um cristão, como ele não acredita naquela que seria a mensagem do cristianismo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E ela tem outros contextos, né? Então nós podemos ver, por exemplo, Lince Negra dos X-Men sendo ofendida por ser judia, ouvindo, né, piadas e comentários por ser judia. E inclusive fazendo um paralelo, porque quando questionada por Steve Hunter, a amiga dos X-Men, sua professora de dança, sobre a sua reação supostamente exagerada, né, porque ela passa um pouco do limite, ela chega a agredir o garoto que a está discriminando, que a está tratando mal ali. Quando ela é questionada por Steve Hunter, ela faz Steve Hunter pensar na sua própria condição, porque Steve Hunter é negra e os negros sofrem muito racismo até hoje, nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, né? Mas nos Estados Unidos nós temos recentemente, aqui no Brasil também, óbvio, mas relatos inclusive de racismo com fatalidades, né, por parte da polícia. E ela lembra Steve Hunter disso, né, aperta ali Steve Hunter e fala, não, mas e se fosse sobre o seu grupo social? Se fosse sobre a sua etnia? E para isso Steve Hunter não tem resposta, né? Nós podemos ver isso, e isso é importante porque X-Men também trata de empatia, se colocar no lugar dos outros. Porque Lince Negra é uma criança de 13 anos, inclusive deixa eu fazer uma pequena correção. Lince Negra é judia, mas na verdade a briga começa justamente por discriminação aos mutantes mesmo. Mas independente disso, Lince Negra já era parte de uma suposta minoria, né, dentro dos X-Men, e entende de preconceito às vezes mais do que alguns dos outros X-Men. É uma alusão que não é feita nessa revista, mas que eu li em uma outra. Ciclope, ironicamente Ciclope, né? Tudo bem que ele foi órfão, teve uma vida difícil, mas ele foi adotado pelo Professor X, passou sua adolescência e o começo da sua vida adulta na Mansão Xavier, mas Ciclope dizendo aos demais X-Men, lá no Cisma com Wolverine, ele diz para ele o seguinte: é muito fácil, Logan, você dizer que as crianças não vão ter que lutar, que eu estou errado de ensinar as crianças a lutar, quando você as protege, quando você as mantém dentro de uma mansão. E é um pouco isso, esses X-Men tiveram uma vida muito difícil, mas às vezes eles precisam ser lembrados, porque hoje, na situação em que eles vivem, não é que eles esquecem o preconceito, mas eles não têm algumas dificuldades inerentes ao preconceito
que outros sofrem. Por exemplo, nenhum dos X-Men vai ser privado de seu emprego, eles não precisam ter emprego, né? Então é muito interessante o Lince Negra fazer esse paralelo. Ela acabou de entrar para a equipe, acabou de vir do mundo normal, ela não está acostumada à vida deles. Não vou contar o desfecho da revista. Fator X, o meu canal é todo sobre X-Men, tem inclusive um vídeo sobre essa revista que acaba contando o final, mas aqui era para eu falar da revista que eu mais gosto, e essa é uma revista que eu li adolescente e que fez eu entender que os X-Men não eram simplesmente super-heróis. É sobre isso, inclusive, que eu, na verdade, deveria dizer para vocês hoje, falar para vocês hoje. Os X-Men são um grupo sobre preconceito, são um grupo sobre situações que você vê no seu cotidiano, sobre você se mover, sobre você entender o que está acontecendo e não deixar acontecer, sobre você não ser facilmente convencido pelo discurso mais fácil de ser repetido. Nesse caso aqui, mais pungentemente o da religião. Em toda a revista, o da religião, desse reverendo, desse pastor, né? E seu ódio contra os mutantes, simplesmente porque eles nasceram diferentes, simplesmente porque eles não estão da maneira que ele é. E aqui, essa história também foi muito bem adaptada para o cinema, tá, gente? Se você não conhece essa história, você talvez não tenha reconhecido, mas quando a gente assiste X-Men 2 da Fox, em que pese que eles permearam a história com o projeto Arma X, que é a origem do Wolverine, mas os principais elementos dessa história de Deus ama, o homem mata, você consegue encontrar lá em X-Men 2. E é uma boa adaptação da história. Não é uma adaptação fiel, como nenhuma das histórias adaptadas pela Fox foram, né? Vamos ser justos, mas uma das adaptações mais próximas ali da publicação original. Recomendo muito a vocês, Deus ama, o homem mata. Essa edição em especial, porque ela vem junto com Dias de um Futuro Esquecido, uma história muito boa dos X-Men, mas sobre a qual eu não vou começar a falar aqui agora, tá? E queria encerrar agradecendo aí o canal Remember por ter feito esse convite, por ter me permitido falar dessa revista que eu gosto tanto, desse grupo de super-heróis que eu gosto tanto. Muito obrigado e até a próxima.